Salve nação rubro-negra! Estamos aqui para mais um vídeo sobre o nosso Mengão no Super Mundial de Clubes da FIFA. E olha o que o BAP falou, que o Super Mundial não é prioridade para o Flamengo e veja também outras notícias sobre as chances dos clubes brasileiros no Mundial e todas as notícias do Mengão. Já deixe seu like, deixe seu comentário que é sempre bem-vindo. Ative o sininho e se inscreva no canal para não perder nenhuma publicação. 4 times brasileiros e aquele sonho de chegar o mais longe possível. Restando pouco mais de 10 dias para a estreia do Mundial de Clubes, o Flamengo segue sonhando em contratar uma estrela para preencher um elenco já estrelado. Um dos nomes que interessava ao rubro-negro é o do português João Félix, que pertence ao Chelsea e que foi emprestado ao Milan na última temporada. Segundo a apuração da ESPN, 2 pontos foram cruciais para travar a negociação: o desejo do atacante em permanecer na Europa e o alto salário pedido por João Félix. Por outro lado, outra estrela do futebol europeu deve ser anunciado nos próximos dias: Jorginho, ex-Arsenal. O ítalo brasileiro já se despediu dos Gunners e deve desembarcar no Brasil neste fim de semana. O Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro e classificado nas Copas, já está com a cabeça 100% voltada para a estreia contra o Esperance, da Tunísia, no próximo dia 16. Outro clube que só tem o Mundial pela frente nesse... Daqui a pouco, André Kfouri, temos touch, isso é, vamos analisar os times, se passam, se vai longe, se não vai, e você vai ficar muito feliz em dar o seu palpite em relação aos brasileiros. Olha, o Luiz Eduardo Batista, ele deu uma entrevista hoje à revista Forbes e chamou a atenção essas aspas aí. A prioridade é o Brasileirão e a Libertadores, mas não vejo como o Mundial de Clubes pode competir com essas competições. O Flamengo pode disputar até 81 jogos este ano. É muita coisa, você precisa ter um elenco maior, um cuidado médico diferente, uma preparação distinta, entre outras coisas. É mais complicado do que em outros países e eu não acredito que isso seja sustentável. Fecha aspas, então, para o Luiz Eduardo Batista, o BAP. Como você interpretou essa entrevista do BAP? Assim, o que ele quis dizer exatamente? Qual é o recado que ele quis passar com isso, André Kfouri? Eu entendo isso de 2 formas. A primeira é mais geral, assim. Vai ser muito difícil a gente... aqui no Brasil e fora, ouvir um dirigente dizer que que a Copa do Mundo de Clubes da FIFA é a nossa prioridade. Porque esse torneio ele vai acontecer de 4 em 4 anos. Os clubes não operam dessa maneira. Quem opera assim, quando as coisas são bem feitas, são as seleções nacionais, por causa da Copa do Mundo. Os clubes operam ano a ano. E se a gente vier para a América do Sul, não dá nem para saber se o técnico vai ser o técnico na próxima edição do Mundial, se aquele time vai estar ou não vai. É uma coisa que é muito diferente do calendário, da forma como os clubes tocam a sua vida. É claro que o clube classificado pode se planejar fazendo um tipo de contratação que é diferente, pensando em fazer um bom papel, entendendo como a administração do tempo vai ser a melhor para chegar no Mundial bem. Mas isso vai começar a ser feito quando? No ano anterior? No final do ano anterior? Então, eu acho, e isso não é uma crítica ao torneio, eu acho que ele pode ser muito legal, mas vai ser difícil, eu entendo que vai ser difícil até nos lugares onde o futebol é organizado de uma maneira mais profissional, o que não significa que seja perfeito, mas onde há tempo, onde há mais condições de se trabalhar a médio e longo prazo, alguém vai dizer, nossa, a prioridade neste ciclo é a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. As coisas vão ser feitas quando esse torneio estiver se aproximando. E em relação ao que o BAP disse, agora mais do ponto de vista prático, eu acho que é um pouco também para diminuir as expectativas e avisar o torcedor diante de um embate que... É isso que eu iria falar, cara. Ele tá tentando tirar o peso, né? Porque ele sabe que é uma competição que é muito difícil ganhar, porque tem vários europeus fortes, né? Então, é por isso que ele tá falando. Para tirar o peso depois. Se o Flamengo fosse o melhor time do mundo, se fosse o candidato ao título da Copa do Mundo de Clubes, o discurso seria outro, né? É desleal em muitas características. Acho que o Flamengo tem condições de fazer um bom papel. Os clubes brasileiros todos têm condições de fazer um bom papel. Eu sei que você vai me perguntar, ou nós vamos falar ali daqui a pouco,
A minha impressão é que o Palmeiras é o time que inicialmente tem uma situação mais vantajosa, mas eu acho que o que o presidente do Flamengo quis dizer é que existe todo o interesse em fazer um bom campeonato mundial de clubes, mas o Flamengo não está preocupado com o título desse torneio, está focado nas competições que ele mencionou, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Ele fala, em outra parte dessa mesma entrevista, ele fala, os times estão cansados, os europeus, né, estão cansados, vai que a gente vai indo mais longe. E ele fala também sobre a divisão dos prêmios, porque os times da América do Sul, eles ganham uma premiação muito menor do que os times europeus na Copa do Mundo. Zupa, então é natural, vai ser normal vermos os clubes brasileiros ou os clubes da América do Sul olhando para o Mundial de Clubes e, não é uma prioridade, vamos ver aqui o que é que vai dar? Então, mas o fato de não ser é diferente de um outro contexto. No contexto nosso da temporada corrente, como os campeonatos eles são concomitantes, um atropelando o outro, quando a gente fala que a Copa do Brasil não é prioridade, isso representa o clube não escalar a força máxima para escalar na prioridade. Sim. No Mundial de Clubes, não. Porque só tem ele. Então, assim, o fato de não ser prioridade, o que eu entendi dentro dessa fala do presidente do Flamengo é que, do ponto de vista financeiro, o grosso da arrecadação do Flamengo não está no Mundial de Clubes, e não está, é verdade. E do ponto de vista esportivo, a temporada do Flamengo não pode ser pautada principalmente pelo Mundial de Clubes. E eu concordo. Não pode mesmo. Porque é um campeonato em que, salvo alguma exceção, da exceção, algum time brasileiro vai ganhar. Da exceção, sabe? Muitas exceções. E quando? E quando? Daqui a quantos anos? Então, assim, se você trata como prioridade algo que você não vai ganhar, e que você tem chance pequena de ganhar, bem pequena de ganhar, e pauta toda a sua temporada, todas as suas decisões da temporada para desembocar ali, o que você faz a partir do dia 16 de julho, dia 14 de julho, que é o primeiro dia pós-mundial? E a partir do dia 14 de julho, dali para frente, o Flamengo vai olhar para a fase final de Copa do Brasil, para a fase final de Libertadores, para a fase final de Campeonato Brasileiro. Isso não quer dizer que o Flamengo não vai se preparar bem para o Mundial, que o Flamengo vai para o Mundial para o que acontecer, beleza, não é isso. Mas o grosso, o planejamento da temporada, ele não pode ter como, o meu ponto que vale é de 14 de junho a 13 de julho. Isso é parte da temporada do Flamengo. Hoje, né, para essa temporada, talvez para daqui a 4 anos, mas infelizmente, o ponto curioso do Mundial é o seguinte, quem tem motivos para olhar para ele como prioridade, não tem chance de ganhar. Quem tem condições de ganhar ainda não olha para esse campeonato como prioridade, porque os europeus não queriam jogar a Copa do Mundo de Clubes, mas eles foram convencidos pela FIFA e acho que ao longo dos anos, das décadas, o campeonato vai pegar. Sim. Mas nessa primeira edição, os europeus estão olhando de lado para entender como é que vai funcionar esse campeonato que atrapalha as férias dos jogadores. Pois é, que atrapalha as férias dos jogadores. Falamos sempre de um calendário muito complicado aqui no Brasil, mas na Europa também se reclamou muito desse calendário, porque os jogadores eram para estar, os europeus não eram para estar de férias, começarem as suas férias, depois do seu mês de férias, começaria uma nova pré-temporada para ir, sim, começar a nova temporada lá para julho, agora vai ser para agosto, setembro. André Kfouri, só que tem muito torcedor falando, e a Copa do Brasil? Assim, o BAP, ele cita 81 jogos, o Flamengo pode jogar 81 jogos, são 7 a mais, então, com o Mundial, né, que bota em cima do Fluminense, que coloca também em cima do Palmeiras e também do Botafogo. Até 7, né? Até 7, logicamente, se chegar na final, ou seja, pode chegar até 81 jogos, realmente um absurdo a quantidade de jogos, já vimos alguns times fazendo essa quantidade de jogos, mas não tem como você pensar que um grupo maior que seja consiga fazer de uma maneira com o futebol de alto nível 81 jogos em uma temporada, não dá. Mas e a Copa do Brasil? Porque aí vem logo depois, finalzinho de julho, começo de agosto, tem Copa do Brasil, é Flamengo e Galo. Os torcedores começaram, então é Libertadores e Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil vai deixar de lado para descansar esses jogadores? A história mostra que tentar abraçar essas 3 competições aqui no Brasil é uma proposta complicada, muito arriscada. Quem chegou mais perto disso foi o Atlético Mineiro no ano em que venceu o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e, a Copa do Brasil e foi semifinalista contra o Palmeiras da Copa Libertadores. Então, poderia ter chegado à final. Ninguém sabe dizer se ganharia a final, se chegasse ou não, mas assim, a campanha mais bem sucedida numa realidade que tem mostrado times ganhando 2 desses
duas dessas 3 competições como algo corriqueiro por aqui. O Palmeiras já fez, o Atlético, o Flamengo já fez, o Palmeiras já fez 2 vezes, o Flamengo também já fez 2 vezes, não fez? Acredito que sim. Então, querer ganhar as 3, dizer que vai encarar as 3 com a mesma força, com a mesma energia, basicamente com os mesmos jogadores, eu acho muito arriscado, perigoso. E com isso eu não estou querendo dizer que foi isso que o BAP quis alertar o torcedor. Vamos largar a Copa do Brasil. Não acho que foi isso. Eu acho que no estabelecimento do que o Flamengo considera mais importante, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores tem essa preferência. E eu não acho errado. Honestamente, não acho. Vai ter que escolher, vai ter que fazer alguma coisa. Não vai dar para jogar com todos os seus principais jogadores. E assim, é muito apertado, né? Porque aí tem o final do Mundial, aí tem início das oitavas de final de Copa do Brasil, julho, agosto, aí logo depois... Você está sendo otimista. Ainda tem, né? Não, você está sendo otimista com a final do Mundial. A tendência é que os times brasileiros saiam muito antes, lógico. Né? Aí dá para descansar um pouquinho mais. Descansa um pouquinho. Ou seja, tem muito treinador falando, bora, pessoal, acabar com isso aqui para a gente voltar para o Brasil. O que pode ter de diferença, ou o que vai ter de diferença, é quando voltar a temporada do futebol brasileiro, na Copa do Brasil, no Brasileiro, na Libertadores, se vai existir uma diferença física entre os times que jogaram o Mundial e os que não jogaram. Porque os que não jogaram vão dar aí entre 10 e 15 dias de folga, de férias para os jogadores, porque o estadual começou muito cedo, o brasileiro acaba dia 21 de dezembro, então as férias foram ali comidas para compensar. E vão ter uma intertemporada, coisa que Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense não vão ter, a não ser que eles caiam muito precocemente no campeonato. Então, o que pode existir é uma diferença física para o segundo semestre. O acúmulo de jogos eu acho que não vai acontecer, porque infelizmente não acho que teremos. Mas vai ter acúmulo com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores de oitavas, principalmente para Flamengo e Inter. Aí tem Flamengo e Galo. Isso é uma realidade. Aí depois Campeonato Brasileiro, aí Flamengo e Inter, Flamengo e Inter, Flamengo e Inter. São muitos jogos. Não tem como fugir né? disso aí, infelizmente. E aí você tem, de um jeito ou outro, você vai acabar tendo que priorizar uma competição. Fazer escolhas. E pelo jeito o Flamengo fez a sua escolha, que é Campeonato Brasileiro, desde o início da temporada fala-se sobre isso, e Libertadores, claro que ninguém vai abrir mão. Então, olha-se para a Copa do Brasil de uma maneira um pouquinho diferente. Vamos para o grupo do Botafogo. Sente o drama do Botafogo. Depois, grupo D, que é o grupo do Flamengo, com Esperance, Chelsea e Los Angeles FC. Você vai falar Esperance ou Esperance? Eu vou seguir a sua pronúncia, Esperance. Tá bom, então. Gostei, adorei essa pronúncia. Da Tunísia. E vamos para o grupo agora, então. Estamos aqui, então, com os 4 clubes brasileiros, os representantes do Mundial de Clubes, e colocamos aqui, vai passear, avança nos grupos e pode ir longe. O vai passear é apenas uma brincadeira do Dótoli, porque é claro que nenhum brasileiro vai entrar no vai passear, pelo menos assim eu imagino, E o pode ir longe é relativo, né? Pode ir longe, quartas de final, é longe? É longe. É longe. É longe. Já vamos colocar, então. Isso. O Botafogo vai cumprir tabela. Vai fazer ali os 3 jogos da fase de grupos, né? É isso. Quartas de final é longe já, para os times brasileiros, sem dúvida nenhuma. Tá. Então, oitavas pode ir longe. Tá? É o avança no grupo. Oitavas é o avança no grupo. Se classificou, está no oitavas. Pode ir longe. Tá certo. O vai passear quer dizer não vai classificar. O avança é que vai para as oitavas. O vai passear não é tipo, vamos passear. Vai passear, vai e volta logo, né? Vai passear que vai cair na fase de grupos. Não passou da primeira fase. O avança que vai até as oitavas, daí para frente eu pode ir longe. Agora, tá certo. Então não é vai passear, tipo, vai passear e vai acabar com os adversários. Semanticamente, todos vão longe, né? Porque a viagem é longa. Nos Estados Unidos, estão aqui no Brasil, um voo longo. Alguns podem passar mais tempo lá, outros menos. Tá certo, vamos lá. Vou começar de baixo para cima, tá? Senhora. Fluminense vai passear, volta rápido, avança nos grupos ou pode ir longe? Olha, o grupo do Fluminense não é dos grupos mais difíceis. O Borussia Dortmund fez uma temporada ruim, mas o fim da temporada foi... 2/3 da temporada foi ruim. O fim da temporada com o Niko Kovac foi muito interessante, terminou muito forte a temporada na Alemanha. O Ulsan da Coreia, que era o Ulsan Hyundai, agora é o Ulsan HD, e o Mamelodi Sundowns não são times tão fortes assim. O problema é que a gente não tem muita confiança no Fluminense. É um bom momento do Fluminense, mas não é um time que a gente tem tanta confiança na consistência. Eu coloco o Fluminense no avança no grupo, deve passar em segundo. Dali para frente eu acho que não vai. Eu colocaria como avança. Avança.
André? Eu acredito que o Fluminense tem uma chance bem considerável de ser o segundo colocado nesse grupo e disputar as oitavas de final. Mas a partir daí eu acho que vai ficar difícil. O grupo do Fluminense cruza com o grupo da Inter de Milão e do River Plate, são os dois times mais fortes. Então, se o Flu for segundo, a grande chance é que ele pegue a Inter de Milão nas oitavas. Aí já complicam bastante, né? Pois é, tem isso. Mas assim, oitavas vai ser muito difícil, você não está bem complicado. É verdade. Não tem jeito. Flamengo, vai passear, avança nos grupos ou pode ir longe? Pois é, tudo vai... Assim, o Flamengo vai classificar, eu espero uma classificação do Flamengo. A questão é o cruzamento, porque assim, o Flamengo cruza com o grupo do Bayern de Munique, do Benfica, do Boca Juniors. São os 3 times mais fortes do grupo, me fugiu qual é o 4º time. O grupo do Flamengo é o grupo do Chelsea. Chelsea, Esperance e o LAFC não é um grupo tranquilo, é um grupo chato, mas eu vejo o Flamengo passando. O problema é que se passar em segundo, deve pegar o Bayern de Munique nas oitavas de final. E aí complica. Eu vou colocar... Pode ir longe, mas vamos com calma. Mas vou no pode ir longe. Sim, vai que o Flamengo passa em primeiro. Você dá todos os argumentos para o avança nos grupos, mas você vai colocar no pode ir longe. Vai que o Flamengo consegue amarrar o Chelsea e passar em primeiro. Em primeiro, aí pega, sei lá, o Boca. Não é a tendência. O Benfica, dá pro jogo. Não é a tendência, mas eu vou colocar ele com uma chance um pouco maior que o Fluminense. André. É por aí. A gente não sabe, na questão técnica, o tipo de investimento que os clubes europeus vão fazer nesse torneio. E não dá para também generalizar e dizer os europeus não vão dar importância para o Mundial, porque são muitos times agora. O que a gente tem como experiências anteriores é um jogo ou 2, na maioria dos casos, então Copa Intercontinental, o Mundial no formato anterior. Então, geralmente os europeus não dão tanta importância, mas isso é o que se costumava dizer. A gente viu, em muitos casos, os clubes europeus disputando com seriedade os 2 torneios que aconteceram antes da criação dessa Copa do Mundo de Clubes. Então agora, com mais clubes, não dá para a gente saber de que maneira eles vão se comportar. Tecnicamente falando, eu acho que o Flamengo tem uma chance parecida com a do Fluminense de se classificar em segundo lugar. Seria uma surpresa absurda o Flamengo passar em primeiro e o Chelsea em segundo? Não, não seria. Mas eu não acho que é o normal. E a partir daí, o que vai determinar é a questão dos cruzamentos. Se houver um jogo entre Flamengo e Bayern, quem é o favorito? O Bayern. Então... Dito isso... Pode ir longe. Pode ir longe. Porque é o time brasileiro... Eu gosto. Com mais talento, maior potencial. Gosto que dá pra... Mas o cruzamento ele pode ser muito cruel. Porque não é só o olhar pro grupo, é o olhar... olha pro Quando próximo. A gente olha pro pode ir longe, a gente tem que olhar pro cruzamento, claro. Né? Mas vamos ver. Não sabe. Mas todo mundo, né, cara, que passar terá um cruzamento difícil, né? Complicado, né? Isso é mundial, né? O Jean Oddi, ele estava falando no Linha de Passe esses dias, como vai ser difícil nesse Mundial de Clubes um brasileiro vencer. Ele fala, os campeões brasileiros, é o quê? Pega um jogo ali na final, o goleiro defende tudo, uma bola vai, faz o gol, pum, campeão mundial. Foi assim que a gente viu os brasileiros sendo campeões, né? E aí chega agora 7 jogos, sendo oitavas, quartas, semi e final. E outra. Pelo menos 4 para ir assim com tudo. Nossa ótica é de ficar esperando o encontro com o europeu da chave. Então é o Fluminense e o Dortmund, é o Flamengo, o Chelsea, é o Palmeiras e o Porto, é o Botafogo, quem está no grupo do PSG e Atlético de Madrid. Então, são esses jogos. Mas existem outros 2 adversários. Tecnicamente, está clara a distância, mas haverá alguém ali, um time da MLS, que está mais próximo da realidade brasileira / sul-americana do futebol do que esses times europeus. Que pode ser um time pior, inferior, deve ser. Os intercontinentais e os mundiais anteriores mostraram isso. Tem mostrado times mexicanos mais próximos da gente do que a gente dos europeus. Isso. Sim. Então, assim, as comissões técnicas dos jogadores sabem muito bem disso. Que não adianta ficar falando só no Chelsea, no Dortmund, no PSG, no Atlético de Madrid, no Porto. Não, é preciso encarar todo mundo. Tem uma coisa, são épocas diferentes também, né? O Mundial de Clubes que estamos acostumados é no final do ano, ou seja, é uma temporada, na metade da temporada europeia. Verdade. Então os jogadores vamos para cima, vamos com tudo. E agora eles estão na final, são jogadores mais cansados também.
Botafogo vai passear, avança nos grupos ou pode ir Vai longe, passear. lembrando o grupo, né? É isso, então, esse é o ponto. O Botafogo, para mim, é mais time que o Fluminense. Mas eu acredito num campeonato mais próspero pro Fluminense do que pro Botafogo. Porque o Botafogo tem 2 europeus no grupo, um deles é o time do Diego Simeone, que é carne de pescoço para jogar, e o outro é o campeão europeu, o Paris Saint-Germain. O terceiro do grupo é o Seattle Sounders, que joga em casa, com uma torcida apaixonada, tem uma campanha boa na MLS, costuma ser um time competitivo, mas o Botafogo é melhor, é um grupo chatíssimo de jogar, e eu acho que o normal é o Botafogo ser eliminado na fase de grupos. Infelizmente, o normal é o Botafogo ser o único brasileiro a não passar. Para ele passar, ele vai ter que ganhar pelo menos de um europeu. Então, a tendência é que o Botafogo fique aí, vai passear dentro da nossa nomenclatura. E começa com o Seattle Sounders, né? Começa jogando no estádio do Seattle. No estádio, ou seja, já começa tendo de vencer, porque aí você pensando nos outros, Botafogo vai passear, André? Nesse caso aí, a crueldade não esperou a fase de oitavas de final. Sim. A crueldade já começou na formação dos grupos. E o Botafogo, no balanço da sorte e da falta de sorte, ficou com falta de sorte. E o Palmeiras, hein? Vai passear, avança nos grupos ou pode ir longe? Pode ir longe. O Palmeiras, para mim, é o brasileiro que tem chance de ganhar o seu grupo. Para mim, o Palmeiras é o favorito para o seu grupo. Para passar em primeiro. Vejo o Palmeiras mais forte do que o Porto, em termos individuais. Vamos ver como é que vai ser esse encaixe. Curioso que o técnico do Palmeiras é um europeu e o técnico do Porto é um sul-americano, é o Martin Anselmi, que foi assistente técnico do Miguel Ángel Ramírez no Del Valle. Depois que nós falamos aqui, né, que o Palmeiras tem muita sorte em sorteio, tem palmeirense que ainda acha ruim, né, cara? O Palmeiras é o time mais sortudo em sorteio. Nunca vi desse jeito, mano. Olha o grupo deles no Mundial. No Internacional, foi técnico do Del Valle, técnico do Cruz Azul e agora é técnico do Porto. Não fez um bom campeonato português, então eu acredito que o Palmeiras tem condições de passar em primeiro. Só que o Palmeiras cruza com o grupo do Botafogo. Então, se a gente acha que os 2 europeus vão passar no grupo do Botafogo, qualquer que seja o lugar que o Palmeiras passe... Escolha o seu veneno. Eu vou colocar do pode ir longe, porque é o time brasileiro que eu acho mais compatível taticamente para jogar esse torneio. Mas o confronto das oitavas pra frente, ele é pesado. Pois é. Mas vou botar um pode ir longe porque eu sou um cara otimista. Pode ir longe, né, André? Pode. É engraçado, porque a gente fica pensando aqui assim, o melhor dos mundos pro Palmeiras é passar em primeiro, esperando o PSG passando em primeiro e aí cruzando com o Atlético de Madrid nas oitavas. E ainda assim é o melhor momento. O melhor dos mundos é o Palmeiras torcer pro Botafogo passar. Sim, mas assim, pela lógica da coisa, né, imaginamos PSG e Atlético de Madrid. Claro que aqui é só um exercício, não tem como a gente ter certeza, mas seria, né, o Já imaginou mundo mais um nível real. de competição em campo que seria um time do Abel Ferreira contra um time do Diego Simeone? Palmeiras e Atlético de Madrid, não estou falando de nível técnico, não. Estou falando de competição. O que esses dois técnicos colocam de entrega nas suas equipes, isso pode acontecer. Até acho que, para mim, é o confronto mais provável, porque eu estou acreditando no Palmeiras em primeiro e no Atlético de Madrid em segundo. Mas, enfim, os times brasileiros vão sofrer. Quartas de final tá excelente para quem chegar. Isso. Para quem chegar. Pensar muito na lógica também. Eu acredito também no seguinte, quando foi a última vez que um clube brasileiro venceu um clube europeu numa situação como essa? O Corinthians em 12. O Corinthians em 2012, já faz muito tempo. Se um time brasileiro ganhar de um time europeu nesta edição da Copa do Mundo e nas próximas, já vai ser uma coisa a ser muito aplaudida e comemorada. Independentemente da situação, na fase de grupos ou num confronto eliminatório, oitavas, quartas, se isso um dia acontecer. Então, o que se tem para o momento é um jogo entre Palmeiras e Porto, como tem Flamengo e Chelsea, como tem Fluminense e Dortmund, como tem Botafogo e PSG, Botafogo e Atlético de Madrid. De todos esses, o que mais representa uma chance de um brasileiro vencer é o Palmeiras e Porto. E se isso acontecer, mesmo que o Palmeiras caia na fase seguinte, já vai ser uma coisa diferente do que é normal e que merece o nosso elogio. A gente vai ter, por exemplo, o segundo jogo do Palmeiras, Palmeiras e Al Ahly do Egito. O Palmeiras do Abel já enfrentou 2 vezes o Al Ahly. Perdeu a primeira nos pênaltis, depois da primeira Libertadores, e o Palmeiras estava esfacelado fisicamente, e a segunda ganhou. Então, assim, a gente está muito projetando os duelos com europeus, mas
boa parte dos demais jogos eles vão ser muito difíceis também. Eu estava lendo uma entrevista hoje do Eustáquio, que é um zagueiro volante do Porto, ele é canadense. Português joga pelo Canadá, mas ele é português. E ele estava falando sobre o grupo, e ele fala que ele está muito curioso para jogar contra o Palmeiras, mas que ele tá... Um jogo que eles têm mais pé atrás é contra o Al-Ahly. Não pelo nível técnico, mas porque é o adversário que eles menos conhecem. Porque o Inter Miami está sempre aí na TV por causa do Messi, o Palmeiras eles acompanham e o Al-Ahly eles desconhecem. E o Porto acha, pelo menos o Eustáquio acha, que aí pode estar uma armadilha, mas ele fez muitos elogios, ele falou que o melhor jogo, de fato, deve ser o duelo entre Porto e Palmeiras. Os portugueses também estão ansiosos para enfrentar o time do Abel Ferreira.